E aí pessoal, me chamo Ana Clara, vamos aqui para mais uma aula falando sobre a Revolução Francesa. Eu espero que você fique comigo até o final e principalmente que você aprenda junto comigo. Vamos então começar a entender o que foi a Revolução Francesa. Primeiramente, o que foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela foi um movimento que começou, eles dizem que começou, né? A gente considera que começou em 1789, no século XVIII, na França, obviamente, e foi um movimento revolucionário que tirou da França o regime absolutista, uma monarquia absolutista, e instaurou a república na França. E não só isso, mas vocês vão ver que a monarquia na França ela vai voltar, depois a França vai virar um império, muitas complicações. Mas a importância da Revolução Francesa é justamente isso, porque a partir do movimento da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, de igualdade, de direitos civis, todos esses ideais que a gente tem até hoje vão aparecer. Então vai ser na Revolução Francesa que essas ideias vão começar a fazer parte da nossa vida, e a Revolução Francesa ela vai influenciar, vai estar em vários movimentos, vai influenciar desde, por exemplo, da independência dos Estados Unidos até coisas que aconteceram aqui no Brasil, como por exemplo a Inconfidência Mineira e vários outros movimentos. Então esse fenômeno é muito interessante, muito importante, porque afetou não só a França, mas todo o Ocidente. Então essa é a importância da Revolução Francesa. E como eu falei, a Revolução Francesa é um movimento muito simples, é um conteúdo muito simples, mas que é cheio de picuinhas a Revolução. Tiveram várias constituições durante a Revolução, várias pessoas. Vou citar para vocês quais nomes são mais importantes para você memorizar, quais datas são importantes para memorizar, mas a coisa importante é que no final eu vou fazer uma linha do tempo para vocês terem noção das datas que aconteceram, os acontecimentos. É considerado que a Revolução Francesa aconteceu entre 1789, a queda da Bastilha, que a gente vai aprender tudo isso, até 1799, que foi quando Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e tomou o poder da França. Então, todo esse movimento gigantesco aconteceu em apenas 10 anos, e é por isso que vocês têm que prestar muita atenção para não perder nada do que vai acontecer, porque se você perder, aí vai perder o sentido da história. Mas então tá, começando. Antes mesmo da gente entrar na Revolução Francesa, a gente tem que entender o que estava acontecendo na França antes da Revolução. Por que os franceses se revoltaram, por que os franceses estavam querendo tirar aquele governo do poder. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a França, antes da Revolução, estava vivendo o chamado Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? É justamente uma monarquia absolutista. Para quem não sabe, para quem nunca estudou, a monarquia absolutista é um regime onde tem um rei, uma família real, né? No caso da França, existia uma sucessão de reis que estava lá no poder até a morte, aquela coisa toda, o poder passava de pai para filho, e os absolutistas, justamente porque os reis da França eles tinham todo o poder, eles não tinham nenhuma constituição, nenhuma lei que refreasse, que tivesse algum limite para os poderes deles. Eles governavam tudo, eles governavam o poder legislativo, executivo, o judiciário, toda essa situação, apesar de que não haviam leis, mas todo o poder estava na mão do monarca. E isso tudo pode ser muito bem resumido na famosa frase que o rei Luís XIV, francês inclusive, falou, que o Estado sou eu. Para quem já estudou o absolutismo já vai lembrar. E essa frase ela resume muito bem o que era, né? Porque o rei ele tinha todo o poder, ele não tinha limitação nenhuma, ele mandava em tudo, em todo mundo, ele podia fazer o que ele quisesse. E outra característica super importante é que a França, além de estar vivendo a monarquia absolutista, ela tinha uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade dividida em classes, onde as pessoas não conseguem alterar sua classe social. Então, assim, a sociedade era basicamente dividida entre a nobreza, o clero, né, que é o pessoal da igreja, a França nessa época era católica, e o que a gente chama de terceiro estado, que era o povo, a maior parte da população. E eu não preciso dizer que a maior parte da população fazia parte do terceiro estado,
eram pobres e eles não tinham direitos. Então, essa era a sociedade estamental. Porque se uma pessoa, por exemplo, nasce camponês, ela vai morrer um camponês. Ela não tem possibilidade nenhuma de mudar de classe social, de mudar, de melhorar de vida, digamos assim. De se tornar, por exemplo, um membro da nobreza e vice-versa. Se a pessoa nasce nobre, ela vai morrer nobre. Nascer, vai crescer, viver a vida toda cheia de privilégios e os filhos também vão ter esses privilégios e tudo mais. Então é por isso que é uma sociedade estamental, porque ela é dividida muito claramente, dá para ver muito bem a divisão social entre as pessoas e que as pessoas não poderiam mudar de classe social, não tinha ascensão social. Outra coisa muito importante para a gente entender sobre a França é que ela estava sob grande influência de ideais iluministas. Quem viu o vídeo anterior, eu expliquei sobre o que foi esse fenômeno, esse movimento iluminista, que foi um movimento de ideias, uma corrente de ideias, que começou na Europa, alguns séculos antes, já estava bombando, estava já com tudo na França. Então, assim, a ideia de divisão dos três poderes, por exemplo, do Montesquieu, os ideais do Montaigne, os ideais do Rousseau, vários pensadores que estavam começando a pensar contra o atual regime, né, com ideias diferentes de políticas, de ideias sociais, de igualdade que estavam começando a nascer. Então é muito importante a gente lembrar que a França, nesse tempo que ela estava vivendo a grande crise, muitas pessoas estavam começando a olhar para o iluminismo, olhar as ideias iluministas. Então essas ideias elas estavam bombando muito na França e obviamente é muito importante para a Revolução Francesa. E a parte mais importante para a gente entender sobre a França, antes da Revolução Francesa, é justamente a crise econômica gravíssima que a França estava vivendo. O grande problema que motivou as pessoas a lutar contra a política francesa foi justamente isso. A França estava vivendo uma crise econômica, uma crise gravíssima, primeiramente porque a França, alguns anos antes, já tinha se envolvido em uma guerra contra a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos, não precisa memorizar, mas foi uma guerra que custou muita gente, custou muito recurso para a França, foi algo que deixou a França numa crise muito grande, ainda perdeu a guerra. Além disso, a França ajudou os Estados Unidos na sua guerra de independência. A França enviou homens, enviou exército, enviou recursos para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos estavam lutando pela independência da Inglaterra, e isso também quebrou bastante a França, apesar de os Estados Unidos saíram vitoriosos, como a gente já sabe. E outro problema gigantesco que a gente sabe que eles estavam passando eram os altos gastos que eles tinham. Porque, como vocês sabem, a nobreza francesa era uma nobreza que a gente chama de parasitária, porque eles não geravam custo nenhum, não trabalhavam, não geravam nenhuma renda, nenhum lucro, além de que eles não pagavam impostos, a gente vai falar disso depois. Eles geravam muitos gastos, porque o Estado francês, o país que sustentavam a nobreza, o clero, o rei. Então, assim, não precisa nem comentar que o rei morava em um palácio de Versalhes, aquele palácio gigante, vivia com todo luxo, comia do bom e do melhor, usavam roupas caras, festas tinha frequentemente. Então, o problema é que eles gastavam muito dinheiro, sustentavam muitas pessoas, esse estilo de vida eles bancavam, principalmente o estilo de vida da nobreza. E era essa coisa cheia de pompa que, por exemplo, tem um filme que esclarece muito essa imagem, que se chama Maria Antonieta. Mostra claramente como eles levavam a vida, qual era o luxo, como as pessoas nobres viviam na época da Revolução Francesa, como eles geravam gastos altíssimos e muito difíceis de pagar. Então esse foi um problema também, além do maior problema de todos, que era a dificuldade de arrecadação. Por quê? Porque o clero e a nobreza não pagavam impostos. E esse foi o maior problema que o Estado passou, porque como eles tiravam dinheiro para sustentar, pagar o prejuízo das igrejas, e se grande parte da população não pagava imposto, como que eles tirariam tanto dinheiro para tanto luxo se as pessoas não pagavam impostos? Então eles tiravam tudo do terceiro estado, que era um problema enorme. E aí, para piorar a situação que já estava ruim, um pouco antes da Revolução Francesa,
teve uma crise de fome porque teve um período de seca muito grave na França. Então os camponeses, o pessoal que vivia da sua produção agrária e tudo mais, tiveram problemas muito graves de fome, porque foi um problema climático mesmo, que afetou e a França entrou em um momento de grande fome, um momento muito ruim para a economia também. Além, obviamente, do desemprego, que já era um problema na França. Além de, esqueci até de comentar que a França tinha ainda vários resquícios do feudalismo. Lembra do feudalismo? Aquele negócio da Idade Média, que a Idade Média já acabou, tem alguns séculos já, mas a França continuava com vários resquícios do feudalismo, principalmente camponês pagando vários impostos feudais, as terras concentradas na mão de várias pessoas. Então a França ela já estava num buraco muito fundo, estava numa situação muito ruim e ainda tinha a situação da fome na França. Então a gente pode resumir todos os motivos que levaram a Revolução Francesa nisso. Primeiramente, a crise econômica gravíssima, porque muita gente não pagava impostos, tinha dificuldade de arrecadação, os camponeses estavam passando fome, todos os problemas externos da França, que a França estava endividada, tinha se envolvido em várias guerras, a política não estava se mantendo sozinha, então estava tendo muitos problemas e, obviamente, a população não estava satisfeita. E o rei da França, o Luís XVI, ele também não estava satisfeito com essa situação, tanto que ele queria fazer algumas reformas. Eu não sei se lembram do iluminismo, mas tem uma parte do iluminismo que se chama despotismo esclarecido, que foram vários monarcas absolutistas que usaram algumas ideias do iluminismo para fortalecer o seu poder. Porque assim, em geral, a gente pode dizer que as ideias do iluminismo eram contra a monarquia absolutista. Muitos iluministas, inclusive, eram republicanos, mas muitos monarcas na Europa, na época, usavam as ideias do iluminismo para melhorar o seu governo e continuar no poder. Então, o objetivo do Luís XVI era justamente isso, ser um déspota esclarecido. Ele queria melhorar o Estado francês, melhorar a situação da crise e tudo mais, só que, obviamente, sem perder o poder dele. Então, veio de iniciativa dele convocar uma reunião com a chamada Assembleia dos Notáveis, convocou o clero e a nobreza para fazer uma reunião e discutir justamente a questão dos impostos. Então, em 1787, o rei Luís XVI chamou o clero e a nobreza, chamou em uma conferência para discutir justamente essa questão, para ver se a nobreza e o clero estariam dispostos a começar a pagar impostos para melhorar a situação da França. Mas Luís XVI estava colocando fé demais nesse pessoal e o clero e a nobreza não estavam nem um pouco a fim de perder seus privilégios e acabou que essa reunião não deu em nada. Mas como a situação estava muito crítica na França, ele continuou insistindo nisso e um ano depois, em 1788, ele fez a chamada Reunião dos Estados Gerais. Ele convocou os Estados Gerais, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, para discutir mais uma vez sobre isso. E como que foi essa reunião dos Estados Gerais? O que aconteceu nisso? Ele chamou representantes do primeiro estado, que é o clero, do segundo estado, que é a nobreza, do terceiro estado, que é o povo, para discutir justamente essa questão dos impostos, para discutir coisas que poderiam mudar para melhorar a situação da França. Só que vários problemas aconteceram. O primeiro deles é que assim, ele convocou os Estados Gerais, só que eles iam discutir, obviamente, questões econômicas da França e iam votar em medidas para fazer. Só que o problema era que eles iam, obviamente, nessa reunião discutir e votar medidas para mudar o rumo da França, para melhorar a situação da França, só que o voto era por estado. O voto não era por pessoa, não era cada pessoa com cada voto. Era cada estado contava um voto. O voto do clero era um voto, o voto da nobreza era outro voto e o voto do terceiro estado da população em geral era outro voto. Nisso acabou que não deu em nada, porque
o clero e a nobreza se juntaram e acabou vencendo a votação. Apesar, né, que a população ser a maior parte da França, do pessoal do terceiro estado ser a maior parte da França. Então acabou que já não deu em nada, mas ainda assim o rei Luís XVI ficou com muito medo, porque ele conseguiu ver o tanto que o pessoal estava insatisfeito com o governo dele, e ele decidiu dissolver aquela reunião, acabar com essa reunião, mesmo sem ter dado em nada. E aí começa a complicação. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque o movimento que deu fim ao absolutismo na França começou justamente por causa da teimosia dos nobres, né, que acabaram perdendo seus privilégios. Então, por causa da teimosia deles, eles mesmos acabaram se prejudicando, e também porque o rei estava com muito medo de perder seu poder. Então, o rei absorveu a Assembleia, e o pessoal do terceiro estado, que estava lá representando a população em geral, eles ficaram, obviamente, muito revoltados, muito zangados com o que tinha acontecido, e eles fizeram o chamado juramento da sala do jogo da pela. O que aconteceu? O pessoal do terceiro estado foi lá, mandado embora, né, da reunião, todo mundo foi mandado embora da reunião, e a galera do terceiro estado foi para essa sala de jogo de pela. Pela era um tipo de tênis, aquele tênis do século XVIII aí que eles jogavam, um esporte de raquete, que eles foram justamente para essa quadra e fizeram um juramento de que eles não sairiam dali até a França ter uma constituição, que eles não desistiriam até a França ter uma lei que limitasse o poder do rei. E esse era justamente parte do problema, porque um dos motivos que o rei dissolveu a reunião que ele tinha convocado é porque ele viu que não só o terceiro estado, mas também a nobreza e o clero queriam diminuir o poder do rei, porque a nobreza e o clero queriam participação política também. Então o rei, ele ficou com medo, dissolveu a Assembleia, mas o terceiro estado resolveu fazer esse juramento, que eles não iam desistir até a França ter a sua própria Constituição, que se tornou então a Assembleia Constituinte. Essa galera aí que se juntou para fazer o juramento, eles se transformaram em uma Assembleia para criar uma Constituição, e a partir daí eles vão começar a trabalhar no que vai se tornar a primeira Constituição na França, depois da Revolução Francesa. E isso tudo em 1789. E nisso tudo, gente, a gente não precisa nem falar, mas não só o pessoal que fez o juramento do jogo da pela se transformou, né, em Assembleia Constituinte, mas também a população comum estava todo mundo muito injuriado, muito insatisfeito com a situação. E aí vai começar o chamado fenômeno, chamado grande medo. Observação importante, não confunda o grande medo com o terror. O terror vai acontecer mais pra frente, mas agora a gente vai ter o fenômeno do grande medo. O que é o grande medo? O pessoal, os camponeses da França, né, o pessoal que estava lá no interior da França, começou a se revoltar, principalmente contra seus senhores, contra os grandes proprietários, começaram a se revoltar e ou queimar tudo, ou estragar tudo, fazer revoltas, insurreições, todo tipo de coisa, para demonstrar realmente a sua insatisfação. E foi chamado esse período justamente de grande medo, porque muitos nobres fugiram ou para o interior da França ou para outros países, justamente com medo de toda essa situação, com medo de a maior parte se revoltar contra eles e ameaçar o poder deles. Então, por isso ficou chamado grande medo. E aí, nesse contexto, vai acontecer uma coisa super importante que vocês têm que se lembrar, não pode esquecer. Isso tem que decorar, porque vai ser a queda da Bastilha. A queda da Bastilha em 1789 foi um movimento que considera-se que foi realmente o início da Revolução Francesa. Foi o pontapé inicial da Revolução Francesa. O que foi a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão, uma torre mesmo de uma prisão antiga, que inclusive nem estava sendo usada, que o pessoal tomou, inclusive os santos culottes ajudaram nisso, a gente vai entender quem eles são, e o pessoal da França, que estava revoltado com a situação, tomou
em protesto, tomaram posse dessa construção antiga chamada Bastilha. E qual que foi a importância? Porque se ela não estava nem sendo utilizada, qual que foi a importância disso? A importância foi que a Bastilha, né, essa prisão, ela era um símbolo do absolutismo. Ela era um edifício muito importante, que era o símbolo da monarquia. Então, tomar a Bastilha não significava simplesmente que eles conquistaram o edifício e conquistaram a torre. Significava que eles derrubaram uma parte do absolutismo, que eles estavam indo contra o absolutismo. Então, a queda da Bastilha, ela vai ser importante justamente por causa desse símbolo, porque a partir daí começa a luta contra o absolutismo dentro da França. E uma classe de pessoas que eu mencionei agora, que são muito importantes, não só para a queda da Bastilha, mas que vai ser fundamental para todo o resto da Revolução Francesa, são os chamados sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Esse nome vocês vão ter que decorar. Os sans-culottes eram comerciantes, trabalhadores urbanos, gente normal, digamos assim, pessoas comuns que lutaram, que foram motores da Revolução Francesa, a gente pode falar assim, que foi a maior parte das pessoas que lutou, que deu sangue mesmo, que deu a vida pela Revolução, foram os sans-culottes. Os sans-culottes eram chamados justamente de sans-culottes justamente por causa da classe social deles, porque sans-culottes em francês significa sem calça, porque eles eram trabalhadores comuns, pessoas comuns que não usavam uma calça justinha, aquela calça que aparece em filmes, aquela calça da nobreza, que usa com uma bermudinha. Então eles eram chamados de sem calças, justamente porque eles não usavam as roupas chiques que a nobreza usava. Então, os sans-culottes, eles vão aparecer pela primeira vez agora na queda de Bastilha, e eles vão ser importantes pelo resto da Revolução Francesa, porque todo o movimento eles vão estar lá. Vai ter a queda da Bastilha, eles vão estar lá. Vai ter todos os outros levantes contra o absolutismo, eles vão estar lá. Vai ter o diretório, vai ter convenção, eles vão estar lá. Então, os sans-culottes, eles eram muito importantes. A partir de agora, eles vão ser os motores realmente da Revolução Francesa. Então, não esqueçam desse nome, os sans-culottes. E a partir daí, a partir da queda da Bastilha, a partir de todos esses movimentos, do grande medo, vai começar de fato a Revolução Francesa. A galera, não só os sans-culottes, mas todo o povo que estava aí lutando por mudança, que depois a gente vai dividir entre jacobinos e girondinos, vão começar a fazer mudança de verdade na França, né? Aquela Assembleia Constituinte da galera lá do jogo da pela, do jogo de tênis, eles começaram a abolir as leis feudais que ainda tinham na França, os direitos feudais que ainda tinham na França. Eles começaram a fazer algumas reformas econômicas e eles aprovaram a importantíssima, essas também tem que lembrar, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela vai ser importante não só porque ela já começa a fazer grandes reformas na França, mas porque ela também vai ser um marco do início dos direitos civis, né? Se hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vários direitos de ir e vir, de liberdade de expressão, de várias coisas, de direitos individuais, tudo isso começou com a Revolução Francesa. Então é importante entender isso aí. O que foi basicamente essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Foi um documento, né, contra a sociedade do antigo regime, que é contra esse governo que estava na França, que estava governando, era inspirado no iluminismo e nos ideais liberais. Ele dividiu os poderes na França. Agora não é o rei que vai dominar tudo, agora tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que são separados. Isso do iluminismo também é muito bom, de separar os poderes para que não tenha só uma pessoa dominando tudo e abuse do poder, e também para que um poder refreie o outro, né? Isso veio do Montesquieu, que é iluminista, um francês muito importante. E ela colocou também a Declaração do Direito do Homem e Cidadão
essa ideia de liberdades individuais, de ir e vir, de liberdade de expressão, direito, por exemplo, a você ter as suas coisas, ter a sua propriedade, de você não ser obrigado a nada que não esteja na Constituição, sabe? Direitos muito simples que hoje a gente tem como garantia do que nasceram na Revolução Francesa. Então, muito, muito importante. E, além disso, essa declaração também garantia a propriedade privada para as pessoas. Além de dar também um direito muito interessante, que era o direito de resistir à tirania e à opressão. O que é isso? Isso significa que agora as pessoas na França, quando se depararem com algum regime, alguma política, alguma pessoa que as oprimam, que sejam tiranos, que sejam pessoas más, digamos assim, a pessoa agora tem o direito de resistir, tem o direito de se revoltar, a pessoa tem o direito de ir contra essa situação que não agrada. E isso também é o ideal iluminista. E também, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, vai começar a se lutar pela igualdade. A questão da igualdade é uma questão muito importante, tanto que depois da Revolução Francesa, a bandeira da França, que é a bandeira que a França tem até hoje, ela tem 3 cores, que são o azul, o branco e o vermelho, que são cores que simbolizam justamente a liberdade, azul, igualdade, branco, vermelho e fraternidade, que vão ser os 3 conceitos, os 3 marcos, os 3 pilares da Revolução Francesa. E o conceito da igualdade vai começar a aparecer nesse período. Por quê? Porque, igual eu falei, a França vivia numa sociedade estamental. As pessoas nasciam numa sociedade, numa classe e não podiam mudar. Agora, com o conceito de igualdade, isso vai diminuindo aos poucos. E vamos pensar, aqui no Brasil, existe gente nobre? Existe visconde, condessa, existe barão? Existe isso no Brasil atualmente? Não. E de onde que veio essa ideia justamente de acabar com o título de nobreza? Veio da Revolução Francesa. Então, assim, são exemplos para vocês verem como a Revolução Francesa ela influenciou aqui no Brasil, influenciou em outros países também. Agora eles vão começar a lutar pela igualdade e por isso, por parar de acreditar que as pessoas nascem diferentes e é isso aí, se hoje, por exemplo, uma pessoa comete um crime, uma pessoa comum, ela vai ser julgada da mesma forma que um presidente. Então isso acontece porque há séculos atrás, na Revolução Francesa, eles começaram a pensar nisso, a pensar em igualdade, a pensar que a lei ela tinha que tratar todos iguais. Então, assim, ainda vai demorar um pouco para a igualdade que a gente conhece hoje ser aplicada, mas esse ideal vai nascer com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, as pessoas vão começar a pensar: por que eu nasço camponês e a pessoa nasce nobre e é isso aí? Tá errado isso, todo mundo tem que nascer igual diante da lei. Então, assim, tanto que no final da Revolução Francesa, ao acabar os títulos de nobreza, vão acabar justamente por isso, porque as pessoas começam a nascer iguais em direitos. Então, a partir da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, vai começar a ser pensada a igualdade na França. Então, vocês estão entendendo a importância dessa declaração? Não se esqueçam. E também o pessoal da Assembleia Constituinte fez a chamada Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero ela foi super importante, porque ela começou a separar a igreja e o Estado. Ela começou a criar o ideal que a gente tem, inclusive até hoje, de Estado laico, de Estado que não é ligado à religião, os líderes religiosos não mandam na política e todo tipo de coisa. Então a Revolução Francesa ela vai começar a laicizar, a tirar a religião da sociedade, assim. Obviamente as pessoas têm a liberdade de seguir sua própria religião, mas religião e política vão começar a não mais se misturar, porque a França era muito católica e agora vai começar a perder isso. Muito bem. E agora, enquanto isso, em 1791, a França vai receber sua primeira Constituição, a Constituição de 1871. Finalmente, as pessoas... Eu falei a data certa?
1791, primeira Constituição, não sei se eu falei certo, que enfim, o pessoal da Assembleia finalmente conseguiu a Constituição que vai instaurar a monarquia constitucional na França. O que isso significa? A França continua sendo a monarquia, o Luís XVI continua sendo o rei da França, mas agora ele tem que seguir a lei. E isso vai ser um marco muito importante, porque isso quebra com o absolutismo. Acabou o absolutismo, o rei não manda mais em tudo que ele quiser. E agora o rei até manda, mas ele manda dentro da Constituição. A Constituição está em cima do rei e não mais o rei em cima da Constituição fazendo tudo que ele quer. Então isso vai ser muito importante na história da França. E além disso, a Constituição ela vai realmente colocar dentro da lei todas essas ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir da Constituição vai estar realmente na lei essa divisão de poderes que eu falei, o direito à propriedade privada, né, que falei também, os votos censitários. Então, o que é o voto censitário? As pessoas agora, todo mundo tem o direito de votar, desde que possa comprovar uma certa renda. Então, assim, muita gente agora tem o direito de votar, porque antes ninguém votava, até porque não precisava votar porque o rei era hereditário, não escolhe o rei, não escolhe o governante que você tem. Mas o voto censitário não foi uma coisa tão gigantesca assim, porque como só pessoas que tinham renda, como só pessoas que tinham dinheiro poderiam votar, a maior parte da população que era pobre na França ainda ficou de fora desse direito de voto. Mas isso vai mudar daqui a uns anos, depois vocês vão entender toda essa questão. Mas a Constituição de 1791, ela traz o voto censitário. Você pode votar desde que você tenha renda. E a partir daí, a partir dessa Constituição, vai começar a implantação de medidas burguesas. Eu não sei se você já ouviu falar da burguesia, de toda essa classe de pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham poder político, não tinham, assim, realmente influência, um poder social, justamente porque eles não eram nobres. E a partir daí a gente vai começar a ver na Revolução Francesa a implantação de ideias burguesas. Vamos falar sobre burguesia, vamos entender direito qual que foi essa questão dos burgueses na Revolução Francesa. Primeiro, quem são os burgueses? Os burgueses são pessoas que surgiram lá no final da Idade Média, que eram justamente pessoas, principalmente comerciantes, profissionais liberais, pessoas que eram ricas, mas não eram nobres. E isso era um problema para essas pessoas, né? Porque pensa bem, a pessoa era uma burguesa, é rica, tem uma casa chique, tem vários criados, só que não é nobre, não tem um título de nobreza. Então não tem poder nenhum, não pode interferir na política, não pode ter muitas posses. Então assim, é rica, mas não pode fazer nada com isso. E isso era um problema para os burgueses, porque, como eu falei, a sociedade era estamental, então não tinha nada que os burgueses pudessem fazer. Em alguns lugares você até que poderia comprar títulos de nobreza com dinheiro e tudo mais, mas o problema é que os burgueses tinham era justamente esse. Eles tinham dinheiro, tinham uma certa influência, só que por eles não serem nobres, eles não tinham poder político. E inclusive faz muito sentido pensar por que foram justamente os burgueses que começaram a lutar pela igualdade na França. Agora vocês entendem isso. Porque assim, pensa bem, os burgueses, eles tinham dinheiro, tinham tudo, mas não eram iguais aos nobres. Então ali vai começar uma luta pela igualdade para que justamente assim, a partir daí, ele tenha condições iguais, por exemplo, das pessoas nobres do clero, para realmente ter uma participação política e tudo mais. Então, a partir da Constituição de 1891, as ideias que os burgueses queriam implantar na França vão começar a ser implantadas, né? A ideia de propriedade privada, que era algo que eles queriam muito, a ideia da igualdade, que é algo que eles também queriam muito, e todo esse tipo de coisa. E a partir daí a gente começa agora o momento de monarquia constitucional. O rei ainda existe, Luís XVI ainda governa, mas ele está por baixo da Constituição. E eu nem preciso dizer que Luís XVI não estava gostando absolutamente nada disso,
ele queria o poder dele de volta, ele queria ser soberano de volta, e ele começou a conspirar com outros países, especialmente com a Áustria, para tentar retomar o poder dele na França. Então, o que ele fez? Foi justamente conspirar com a monarquia da Áustria, fazer um acordo onde a monarquia da Áustria ajudaria ele a retomar o poder. E aí, em 1792, o rei Luís XVI tentou fugir para a Áustria. Ele estava lá na casa dele, fugiu para conspirar e tentar retomar o poder na França. Só que acabou que ele foi capturado, ele não conseguiu fugir, ele foi pego perto da fronteira e ele acabou sendo preso. E aí vai começar agora várias discussões, porque muita gente começaram a falar, o rei traiu a França, o rei que tentou abandonar o país, o rei tentou voltar atrás com os avanços da Revolução Francesa, e muita gente vai começar a defender o rei. E aí o rei vai ser uma questão complicadinha, até que vão matar o rei, mas a gente vê depois. E nisso tudo agora, a Assembleia Constituinte, a Assembleia da França, ela vai começar a se dividir. Porque antes o pessoal se dividia simplesmente em pessoas que eram a favor do rei e pessoas a favor da Revolução, contra o absolutismo, né, aquela coisa toda. E agora o pessoal revolucionário, né, a galera que fez, por exemplo, a queda da Bastilha, que está presente no movimento desde o início, eles vão se dividir. E agora que a gente vai entender realmente a diferença entre os jacobinos e os girondinos. Primeiramente, os girondinos, eles eram alta burguesia e a nobreza liberal, né, as pessoas que queriam, digamos, mais conservadores, que queriam menos reformas na França, e eles defendiam que tinham que limitar as conquistas populares, que o povo não podia conseguir tudo que eles queriam, e eles defendiam também medidas liberais na economia e principalmente a consolidação das vontades da burguesia, né? Principalmente porque os girondinos, a maior parte deles, ou eram burguesia ou os nobres liberais, né? Os nobres que não eram a favor do rei, mas que mesmo assim não queriam perder os seus privilégios. E os jacobinos eram as pessoas mais radicais, eles eram ou os profissionais liberais, pequena burguesia, a população comum em geral, e eles queriam assim, tacar fogo mesmo, entendeu? Eles queriam acabar com a república, matar o rei, queriam mudar as repúblicas sociais, queriam que todo mundo tivesse voto, direito de voto, então eles eram os mais radicais. E a partir daí, inclusive, que vai surgir uma coisa que a gente tem até hoje aqui na nossa política, que é o conceito de direita e o conceito de esquerda. Por quê? Porque os jacobinos, eles sentavam à esquerda do rei na Assembleia e os girondinos sentavam à direita. E a partir daí que vai surgir esse nosso conceito de esquerda e direita que a gente tem até hoje na política, né? A direita sendo mais conservadora, a favor de menos mudanças, uma política mais liberal, e a esquerda sendo um pouco mais radical, querendo mais mudanças, a população comandando aquilo tudo. Então esse deve justamente daí, dos jacobinos sentados à esquerda e dos girondinos sentados à direita. E um macete para que você lembre qual que é o direito, qual que é a esquerda, é bobinho, mas vai te ajudar muito, que para você não se confundir aí quem são de direita e quem são de esquerda, você pensar nas letras G e J. A letra G, né, tá aberto para a direita, o G tá virado para a direita e o J, a perninha dele é justamente para a esquerda. E ou seja, os jacobinos são pessoal da esquerda e os girondinos são pessoal da direita. Uma dica muito boa, mas muito útil para vocês decorarem a diferença dos jacobinos e os girondinos. E agora, nisso tudo, a situação da França vai piorar em relação ao exterior, a outros países. Como eu falei, o rei ele tinha tentado fugir da França, ele estava aí conspirando com outros países para tentar recuperar o poder, e nisso tudo, a Prússia e a Áustria assinavam uma declaração falando que queriam intervir na França para acabar com essa palhaçada de revolução. Porque, assim, na época,
a maior parte dos países da Europa era uma monarquia absolutista. Então, o pessoal dos outros países, vendo os franceses tomando poder, vendo as monarquias caindo, era um risco gigantesco para os outros países, né? Porque, pensa bem, você está vivendo uma monarquia absolutista, você vê o país do lado conseguindo vencer isso, conseguindo um governo maior, com maior participação, um governo melhor, você tem vontade de fazer isso também. Então, vários outros países, por medo da Revolução Francesa pegar, por medo deles mesmos viverem uma Revolução Francesa, começaram a ter medo de querer voltar atrás. Então, nisso tudo, a Prússia e a Áustria se juntaram e decidiram que eles queriam intervir militarmente na França, né, meter um golpe na França para retomar as coisas, para fazer tudo voltar a ser como era antes. E aí começou uma grande confusão, porque uma parte dos franceses queriam lutar contra a Prússia, queriam lutar contra aquela situação para acabar com aquilo tudo, mas a outra parte achava que não, que seria um risco muito grande, que muitas vidas seriam perdidas, ia gastar muito dinheiro, aquela coisa toda. Só que acabou que eles fizeram a guerra mesmo assim e acabou que a França venceu, né? Por incrível que pareça, a França aí tava com a crise econômica ainda, mas acabou vencendo e consolidou a Revolução Francesa. E aí, isso tudo, quando a França acabou vencendo a guerra, foi descoberto de fato toda essa situação que o rei estava conspirando, que o rei de fato estava apoiando essas monarquias para invadir a França, que o rei realmente estava indo contra do país para tentar retomar o poder. E aí sim o rei foi julgado por alta traição. E nisso tudo, para vocês verem como que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, teve a guerra, descobriu que o rei tinha traído a França mesmo. Eles proclamando a República da França em 1792, proclamação da República, e mataram o rei. Então, assim, tudo em questão de meses. Tiveram guerra, venceram guerra, mataram o rei, julgaram o rei, muita coisa. Por isso que eu estou falando que é muito importante não perder nada aqui. Então, em 1792 vai começar o período da Convenção. A Revolução Francesa ela é dividida entre o período da monarquia constitucional, da Convenção e depois do Diretório. E a Convenção vai ser um período bem curto, vai durar só um ano. Só que vai ser um ano cheio de coisas, né? Em 1792 vai proclamar a República. No início de 1793 eles vão matar o rei, mas o importante é a gente pensar que quem tomou o poder primeiro foram os girondinos. Quem governou durante a convenção foram os girondinos. Então a gente considera que começou em 1792 a República Girondina. E assim, é interessante a gente pensar, foram os girondinos que mataram o rei, apesar de que quem queria que ele morresse mesmo fossem os jacobinos, mas é porque como descobriu realmente que o rei ele estava indo contra a França, né, era um negócio que não tinha como defender o rei mesmo, e os girondinos, mesmo que muitos dos girondinos não quisessem a morte do rei, eles acabaram condenando o rei mesmo assim, e no ano seguinte, alguns meses depois, quem morreu também foi a esposa do rei, a famosa Maria Antonieta. Inclusive, a Maria Antonieta foi a mulher que falou uma frase que ficou muito famosa, que é que coma um bolo, porque era um símbolo, inclusive, para a gente pensar em como que estava a situação da França antes da Revolução Francesa. E tem uma lenda, né, um boato, uma historinha de que várias pessoas chegaram para Maria Antonieta e falaram: Rainha, Maria Antonieta, não temos pão, estamos passando fome. E ela disse: então se o pessoal não tem pão, que coma um bolo, né? Que coma um brioche. E essa frase virou um símbolo da Revolução Francesa justamente porque o fato dela falar: não, o pessoal está passando fome, não tem pão, então coma um bolo. Mostra justamente o tanto que a aristocracia, o tanto que a nobreza, né, francesa estava 100% nem aí, não estava tendo noção nenhuma do que estava rolando com a população. Então, só aí um parêntese que a gente abriu para contar uma história interessante que se encaixa muito bem da Maria Antonieta.
Coitada, acabou de morrer também. Coitada. Mas ainda em 1793, eu falei que tinha muita coisa acontecendo. Primeiro, os girondinos tomaram poder, né, a República Girondina, deram início, só que isso tudo, a Revolução começou a se radicalizar. Os girondinos, em 1793, eles acabaram perdendo o poder para os jacobinos. Então, os jacobinos tomaram o poder da República, e vai acontecer um tanto de coisa na França. A primeira coisa que vai acontecer vai ser a chamada Revolta da Vendée, que foi uma revolta de camponeses, né? Que os camponeses eles estavam sendo chamados para o serviço militar obrigatório. Muitos não queriam ir, então muitos camponeses se revoltaram, até mesmo porque a situação de crise econômica na França não estava se mantendo ainda. Então essa revolta da Vendée, ela foi um movimento camponês, né, de indo contra o governo mesmo, mas essa revolta da Vendée, ela vai ser muito importante, ela vai ser famosa, porque os jacobinos vão se apropriar dessa revolta, vão usar ela como desculpa para começar a intensificar o seu poder, para começar a governar de uma forma muito mais rígida. Então agora na República Jacobina, agora que os jacobinos tomaram poder, vão fazer muitas reformas, vão mudar muita coisa na França. A primeira coisa é fazer uma nova Constituição. Lembra da Constituição de 1791? Então, ela vai ser trocada agora pela Constituição de 1793 e ela vai finalmente instalar o voto universal. Inclusive, a única Constituição na Revolta Francesa que vai trazer o voto universal. E o que é o voto universal? Todo mundo pode votar. Infelizmente, nessa época, todo mundo ainda não incluíam as mulheres, mas todos os homens tinham o direito de voto. E isso foi importantíssimo, porque assim, antes, né, do voto ser citado, só a pessoa que tinha renda, que tinha dinheiro, poderiam votar. Agora todos podem. E também a Constituição, ela vai trazer um direito do trabalho, né? Ela vai melhorar a condição dos trabalhadores na França, porque eles trabalhavam condições precárias, a condição principalmente dos camponeses, né, era uma situação muito precária, era uma situação muito difícil. Então os jacobinos eles vão começar a tentar mudar essa situação, eles vão fazer várias leis, vão começar a fazer inclusive reforma agrária, né, porque pouquíssimas pessoas eram donos de terras na França, aquela coisa toda. Então eles vão começar a fazer reforma agrária, vão fazer a chamada Lei do Máximo, onde eles colocam o preço máximo dos itens, né, de necessidade, o pão, o trigo, comida, itens de higiene, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o pão não pode passar de um certo preço para garantir que todo mundo consiga ter acesso, principalmente à alimentação, né, para acabar com a fome na França. Nessa época também que os jacobinos vão abolir a escravidão nas colônias que a França tinha. Então, assim, principalmente as colônias que a França tinha na América e na África, agora não existe mais escravidão. Na França já não existia mais, agora não existe escravidão também nas colônias francesas. E vai começar o chamado período do terror. Esse terror, né, que eu falei para vocês não confundirem com a época do Grande Medo, o terror foi o que deu a grande fama para a Revolução Francesa. Principalmente assim, quando a gente fala de Revolução Francesa, muita gente já pensa em guilhotina e um monte de gente sendo assassinada, aquela coisa toda. E agora que isso tudo vai começar. Por quê? Um nome importante que a gente tem que se lembrar, que vocês têm que decorar, da Revolução Francesa, é um cara chamado Maximilien Robespierre. Robespierre era um grande líder dos jacobinos durante a Revolução. E nessa época, né, da República Jacobina, né, ele que vai não tomar o poder, os jacobinos que estão no poder, mas na real quem manda é o Robespierre, ele é o presidente, meio que o presidente da França nesse tempo. E o Robespierre, ele, inclusive, para quem tiver curiosidade, só para não estender mais esse vídeo, é muito bom quem puder ler os discursos dele para ter uma noção de como ele era, porque os discursos deles eram muito eloquentes, muito fortes, muito emocionais.
onde ele realmente passava para a população, ele falava o que a população queria ouvir, sabe? Ele falava que faria grandes reformas, como de fato ele fez, falava muito contra a nobreza, falava a favor da igualdade, falava que todo mundo tinha que ter direitos iguais, que todo mundo tinha que votar, essa coisa toda. Só que o problema do Robespierre é que ele começou a ficar louco atrás de gente antirrevolucionária. Então, assim, a partir daí, Robespierre vai começar uma verdadeira caça às bruxas, procurando pessoas que fossem contra a revolução. Ele vai começar a matar geral, a cortar a cabeça de todo mundo que pode ser contra-revolucionário. E esse vai ser o período do terror, vai ser o período em que qualquer coisa que você possa falar, qualquer coisa que você faça que pareça que você é contra a revolução, pode te fazer morrer. Inclusive o pessoal do Robespierre, ele vai perder o apoio no período do terror. O período do terror vai acabar justamente porque ele vai matar tanta gente, que ele vai começar a matar os amigos dele, os colegas dele, o pessoal que também era jacobino, tudo com medo da revolução, de acabar com a revolução. Então, assim, a gente vê que já leu os discursos dele, as teorias dos historiadores, né, que os historiadores falam sobre o comportamento dele, dá para perceber que tudo que ele fazia era para meio que manter a revolução. Só que ele tinha um medo tão grande da revolução acabar, de alguém ir contra, que ele mesmo acabou sabotando o próprio movimento, sabe? Para tentar manter a revolução andando, ele acabou que desandou a situação toda, porque ele via todo mundo como inimigo da revolução. Ele acabou dando mais poder para ele mesmo, ele acabou mudando a Constituição, falando que a Constituição não se aplicava a ele, porque ele precisava ter poder maior para garantir a revolução. Não sei se está claro o que eu falei, mas, por exemplo, eu sou presidente do Brasil, eu tenho que seguir a lei. Só que o que o Robespierre falou foi o seguinte: eu sou presidente do Brasil, só que eu não tenho que seguir a lei, eu tenho que ir contra a lei para acabar justamente com o pessoal que quer acabar, que a lei acabe. Então eu sou presidente do Brasil, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, a lei não se aplica a mim, justamente porque eu vou matar as pessoas, eu vou ir contra a lei para garantir que ninguém vá contra a lei. É complicado, mas era o pensamento dele. Que ninguém entendia o que se passava na cabeça desse homem. Robespierre não estava bem. Mas era exatamente isso que ele pensava. Quem realmente puder pode ler os discursos, é muito bom. Porque o vídeo já ficou bem grandão, né? Mas o período do terror foi isso. Foi um período que Robespierre começou a matar todo mundo, começou a caçar pessoas. E foi por causa disso justamente que ele foi perdendo o apoio da população. Porque o pessoal ficou assustado com ele. Então tem relatos da época que falam que justamente as ruas da França eram vermelhas de sangue, porque muita gente, coisa de dezenas de pessoas eram guilhotinadas todos os dias. Então, como eu falei, Robespierre acabou perdendo o poder, perdendo o apoio da população. Inclusive o terror acabou com o terror, porque para acabar justamente com esse momento de terror, aconteceu realmente isso. Aconteceu exatamente isso, que para colocar um fim na matança toda, tiveram que matar o Robespierre, e mataram também outros líderes que eram muito violentos. Então Robespierre, em 1793, ele foi preso, foi morto, e a partir daí vai acabar o terror e vai ter início ao chamado Diretório. O Diretório vai ser o último período da Revolução Francesa, entre 1793 e 1799, que vai ser o governo que agora o poder vai voltar para as mãos dos girondinos, e só vai acabar quando Napoleão fizer o golpe de Estado. E assim, o Diretório é a parte mais simples da Revolução Francesa, porque foi um governo bastante estável. Os girondinos, eles vão tomar o poder, eles vão voltar com o voto censitário, então acabou o voto universal.
o voto universal vai ser só durante o período dos jacobinos. Agora, para você votar, você mais uma vez vai ter que ter renda, só que o governo dos girondinos ficou muito famoso justamente porque foi justamente a consolidação do que eles realmente colocaram em prática, tudo o que a burguesia queria. Eles realmente colocavam na lei, realmente colocavam tudo, fizeram todos os desejos que a burguesia queria. Por isso que o governo deles tem muita influência até hoje na França e tudo mais, aquela coisa toda. Mas não se engane, não é como se durante o diretório não tivesse morrido ninguém. Só que foram mortas muito menos pessoas do que a quantidade de pessoas que morriam no tempo do terror. Então os girondinos continuavam perseguindo a oposição, perseguindo os contra-revolucionários, mas nada comparado com o que Robespierre, o que o período do terror fez. Nisso tudo, uma coisa importante que tenho que falar é que durante o governo do diretório vai acontecer um movimento muito importante chamado Conspiração dos Iguais. Vai ser uma coisa bem rápida que eu vou falar aqui, porque é uma coisa que não tem tanta importância nesse movimento, mas a Conspiração dos Iguais foi um movimento que foi feito por um cara chamado Graco Graco. Ele fez um movimento na França que era de cunho socialista, inclusive o mesmo do socialismo que a gente conhece hoje, que existe até hoje, mas ele chegou até a falar com outra que ele queria grandes reformas, e o movimento, essa Conspiração dos Iguais, ela ficou famosa justamente por isso, porque foi a primeira demonstração de algo que a gente chama de socialismo hoje. Muita gente considera, inclusive, que o socialismo nasceu com esse movimento e com esse cara, o Graco. Acabou que o movimento não deu certo, ele foi morto anos depois, em 1797, e acabou que o governo de diretório e a Revolução Francesa meio que acabou, né? Em 1799, quando Napoleão Bonaparte fez um golpe na França chamado 18 do Brumário, onde ele tomou o poder na França. E a partir daí Napoleão, né, ele vai tomar o poder, ele vai instalar o império na França, aquela coisa toda. Não vou falar sobre Napoleão aqui porque esse vídeo já está muito grande, mas basicamente a gente considera que assim acabou a Revolução Francesa. Mas antes de acabar esse vídeo, a gente tem que falar sobre um aspecto muito importante, que é o grande simbolismo da Revolução Francesa e meio que a continuidade da Revolução. Esse primeiro aspecto, ele dá continuidade da Revolução, é justamente isso, porque historicamente a gente pode falar que a Revolução Francesa acabou em 1799, quando Napoleão tomou o poder. Napoleão vai voltar atrás com várias coisas que a Revolução fez, né? Só que mesmo assim, as ideias da Revolução Francesa, elas continuavam, tanto que depois que Napoleão saiu do poder na França, eles vão restaurar a República, vai acontecer muitas coisas. Então é importante pensar que o movimento pode ter acabado, mas as ideias da Revolução Francesa nunca vão morrer, tanto que até hoje as ideias da Revolução Francesa fazem parte do nosso governo, da nossa vida, da nossa civilização. Então a Revolução Francesa, ela pode ter sido abortada pelo pessoal, mas as ideias não acabaram aí. E aí é bom falar sobre o simbolismo, porque ela trouxe muitos símbolos dessa revolução. Mudou o hino nacional da França, fez novos feriados nacionais e até tentaram instaurar um novo calendário. Então, assim, a Revolução Francesa, ela trouxe muitos símbolos. A música deles, a Marselha, que é uma música muito famosa até hoje, entre várias outras coisas. Mas o símbolo principal foi uma pintura, que é muito interessante e é muito importante, que a gente precisa aprender, que se chama Liberdade Guiando o Povo, que é exatamente uma mulher guiando o povo, e ela representa esse momento. Mas uma curiosidade é que essa pintura não foi pintada, né, não foi criada nesse período, ela foi criada um pouco depois.
ela foi feita em 1830, quando a França estava passando pela Revolução de 1830, que foi justamente um movimento que aconteceu na França anos e anos depois da Revolução Francesa, que tirou do governo um rei chamado Carlos II, que era um rei que o pessoal não gostava, para a partir daí tentar restaurar a República Francesa. Então, assim, essa pintura ela geralmente está nos livros, na parte que fala da Revolução Francesa, mas é interessante pensar por que nessa revolução, na Revolução de 1830, eles tentaram recuperar a Revolução Francesa. Por que eles não fizeram a pintura sobre a independência dos Estados Unidos? Por que não fizeram a pintura sobre a Idade Média? Eles fizeram essa pintura justamente para servir como símbolo, para ser um encorajamento, para inspirar os franceses de 1830 a tentar reproduzir o que foi feito em 1789. Então, assim, ela serviria como um encorajamento para os franceses. Então, essa é a importância da Revolução Francesa, porque ela mudou completamente a história da humanidade. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.